Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Repercute no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, no meio protestante, muitos pensamentos. E a gente fica se perguntando, chegamos a se perguntar, de onde veio esse pensamento? Se é novo, se é velho, se foi copiado, se foi reinventado, se foi remodulado. Nós fazemos N perguntas e isso fica pairando sobre nossa cabeça. Eu quero falar sobre um assunto hoje com vocês e para dar luz a esse assunto eu quero usar duas bases textuais. Uma que se encontra em Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e outra em Tiago, capítulo 4, versículo 17, melhor dizendo. Provérbios 31, versículo 8 diz: abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. E em Tiago 4,17 diz: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós temos aqui duas situações. Uma é você ter ação de abrir a boca, de agir em favor daquele que precisa, que está necessitado. E outra é você ter um posicionamento de agir espontaneamente, não só na questão de falar, mas também de fazer. Ou seja, fazer ajudando aquele que mais necessita. Passados alguns séculos, o século V, e finalzinho do século XVII e início do século XIX, e também no século XIX, meados do século XIX, passou por este mundo muitas filosofias. E uma dessas filosofias era o sofisma. Outra filosofia que passou também foi o iluminismo, que até hoje muitos aí adeptos que estão aí fazendo aplicações de doutrinas baseadas em afirmações iluministas. E também tivemos o niilismo. Esse foi bem também trazendo muitos pensamentos aí esquisitos. Sobre o sofisma, os sofistas eles se preocupavam muito na questão da argumentação, da oratória, da retórica. Então eles faziam questão de reunir muitas pessoas e dentro dessa reunião eles provocavam muito discurso sobre diversos assuntos. Então eles não estavam tão preocupados em saber se isso ali de fato era verdadeiro. O importante era ter argumentação suficiente, oratória suficiente, para que mesmo que algo que não fosse veraz, que não tivesse de fato evidência, pelo discursar e pelo prolongado e longo discurso, as pessoas se convenciam por causa da persuasão. Muitos naquela época se levantaram contra os sofistas. Por exemplo, Sócrates e Platão foram um desses tais. Porque eles gostavam de cobrar e ter dinheiro baseado naqueles discursos, naquelas retóricas. Então eles viviam Grécia afora e fazendo esse tipo de discurso, esse tipo de pensamentos para angariar pessoas. E dentro disso, meus queridos, da onde é que vem a palavra sofisma? Ela é oriunda de quê? Do grego. A palavra sofia no grego significa sabedoria. E sofos significa sábio. Então, para eles, eles se consideravam sábios, inteligentes, o suficiente para entrar em qualquer debate, em qualquer assunto e, através da persuasão, convencer alguém. Embora muitas afirmações fossem aparentemente verdadeiras, na verdade não passavam de afirmações falaciosas. E dentro desse sofisma, nós podemos observar que um dos grandes pensadores daquela época, chamado Protágoras, ele declarara que o homem é a medida de todas as coisas. Isso é um pensamento sofista. Porque se o homem é a medida de todas as coisas, significa dizer que cada pessoa tem seu ponto de vista, cada pessoa tem sua verdade. Então, se alguém disser para mim hoje, alguém dizer, não, a bola ela é retangular, e a pessoa tiver argumentação suficiente para tal,
vão dizer para mim, vão chegar para você e para mim, vão dizer: Cristiano, a bola para ele não é esférica, não é redonda, a bola é retangular. Então é a verdade dele, e ponto final. O que é que nós vemos dentro desse sofisma? Que não existe uma verdade absoluta, que o que pode ser verdadeiro para você talvez não seja verdadeiro para mim. Então nós vemos aqui o tal do relativismo. E no nosso meio cristão tem muito isso. Existe o relativismo moral. Você já deve ter ouvido falar sobre o relativismo moral, que diz assim, um exemplo de frase relativista dentro da moralidade. Aspas, se Deus é amor, então ele aceita todas as formas de comportamento, independentemente do que a Bíblia diz. Fecho aspas. O que ele está querendo dizer que ele é enaltecido tanto o amor de Deus, que ignora completamente o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Os ensinos das Sagradas Escrituras. É por isso que existe hoje muitos reverendos, pastores, reformulando, dando argumentação a alguns pontos da palavra de Deus, uma reatualização ou uma contextualização contemporânea para aceitar tudo, mesmo que a palavra de Deus seja contrária. Ou seja, isso é uma argumentação, não passa de um relativismo moral oriundo lá dos sofistas. Outro ponto é a questão da teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade diz? Abro aspas. Se você tem fé suficiente, Deus vai te abençoar com riquezas e saúde. Fecho aspas. Isso é um ponto que também perambula no meio cristão, no meio evangélico. Que as pessoas afirmam que se você está doente, ou se você não vive uma riqueza financeira, meu irmão, você não tem fé suficiente. E isso é errado, gente. Porque tem pessoas que têm fé e vão morrer com aquela enfermidade. Tem pessoas que têm fé e vão morrer comendo apenas o pão, a porção de cada dia. Não é por isso que essas pessoas não têm fé ou que Deus não as ama. Então é o quê? Uma teologia completamente contrária à palavra de Deus, que parece ser verdadeiro. Lembre-se, o sofisma, ele parece ser verdadeiro, parece ser uma afirmação verdadeira, mas por trás ela é falaciosa. E muias pessoas são ludibriadas com esse tipo de pensamento. Outro relativismo é o universalismo. O que o universalismo diz? Abro aspas. Todos serão salvos no final, independentemente de suas crenças ou ações. Fecho aspas. Aqui ignora o sacrifício de Cristo, ignora sobre o arrependimento, ignora sobre o pecado. Então você vive do jeito que você quer, da forma que você bem entende, que no final das contas, todo mundo vai ser salvo. E isso, eu vou deixar aqui, correr um pedaço desse vídeo aqui, para vocês verem de onde vem. Olha aí esse cristão, pastor, com o sofisma. Presta atenção nesse vídeo. O que você diria de um pai que pega uma criança e coloca viva numa fogueira? O que você diria desse pai? E o que você diria se essa fogueira queimasse para sempre e essa criança ficasse sendo queimada para sempre e ela nunca morresse? E ficasse gritando, desesperada, de dor, sendo queimada para todo sempre. O que você diria desse pai? A minha grande crise de fé em Deus, como meu pai, passou por essa esquina, em que me falaram coisas a respeito de Deus, e que Deus era capaz de fazer comigo e com outros filhos dele, aquilo que eu não era capaz de fazer com o meu próprio filho, e eu não pude admitir que eu fosse um pai melhor do que Deus é pai. Vocês viram o que é que diz esse vídeo? Olha o pensamento. A pessoa humaniza Deus, faz um apelo emocional para que as pessoas se convençam de pintando um amor
completamente contrário aos ensinos da palavra de Deus. Dentro disso, quem foi que disse assim? Morte de Deus. Friedrich Nietzsche, ele falou sobre isso, morte de Deus. O que é que ele queria dizer? Pessoal, gente, Deus não existe. Deus não intervém. Deus não está nem aí para vocês, se é que ele existe. Instituição religiosa, cristã, cristãos, seja lá o que for, isso não passa de invencionice da cabeça humana. Aí a gente entra dentro do iluminismo. O iluminismo faz aquele momento chamado saindo das trevas e momento de luz, ou período de luzes, em que ele enfatiza a ciência, há uma enfatização do conhecimento, a enfatização do saber. O que eles disseram? Se há uma instituição, ela não deve ter interferência cristã religiosa. Se há crença, vivam a vida deles e não interfira no Estado, no país, em leis, em nada. É por isso que existe hoje, recentemente estava tendo um debate no Supremo Tribunal Federal, se o nome mãe, modificar o termo mãe, porque é ofensivo para determinado grupo. Então queriam mudar. O que eles iam chamar? Mulher que gera, geradora, mulher que pariu, não sei. O que eles substituiriam esse nome por qual nome? Mas tem muita gente assim. A inteligência, a supremacia do saber em detrimento da fé, a supremacia do saber em detrimento da teologia, em detrimento da fé, em detrimento da salvação, em detrimento da esperança de Deus na vida das pessoas. Quando chegamos no niilismo, não é muito diferente. Que ele vai dizer, nada existe, nada é conhecido. E quando o nada é descoberto, é conhecido, ele não se deixa saber. Ele diz, ele prega contra todas as instituições, inclusive a religiosa, instituições sociais, instituições políticas. Por isso, quando eu vejo algum cristão falando sobre questão condenação da igreja cristã, a questão de ser uma instituição, estou falando da institucionalização exagerada, a questão da instituição no sentido formal. Muitos se dizem desigrejados, eles declaram, eu sou a igreja. Eu não sei qual é que Bíblia que esse pessoal lê, que a pessoa em si é a igreja, se a igreja está notadamente escrita e declarada que é o coletivo das pessoas que têm seguido, têm amado a Deus. Meus irmãos, o niilismo, se você diz que não pode ter crente, não pode ter igreja, você é niilista. Presta atenção. Se você diz, o niilismo moral diz assim, a crença de que não há ações intrinsecamente morais ou imorais. Ou seja, meu irmão, se aquela pessoa ali está falando um palavrão dentro de um tribunal, o que vai acontecer com ela? Vai ser punida, logicamente. Só que, dependendo da interpretação, isso ali pode ser algo que não, isso ali não é imoral. Para mim não foi imoral. Por que você acha que isso foi imoral? Então, niilismo moral, ele diz que não há ações intrinsecamente morais ou imorais. Niilismo existencial, a vida humana não tem sentido ou finalidade. O que acontece na cabeça de muitos? A vida só é aqui. Nascemos, crescemos e depois morremos. Se a vida é só nascer, crescer, envelhecer, comer, beber e morrer, meu irmão, qual o sentido que tem a vida?
nenhum propósito. Mas nas Sagradas Escrituras nós encontramos propósito. Deus fez o homem para um propósito. Nós fomos feitos para um propósito. Nós temos propósito e finalidade. Só que o niilismo existencial, ele nega completamente o propósito existencial humano. Outro ponto do niilismo é o niilismo político. A ideia de que eles pregavam a destruição das instituições políticas, religiosas, sociais. E eles diziam que era necessário acontecer essa destruição das estruturas religiosas, estruturas polissociais, para a sociedade viver melhor. Partindo desse ponto, meus queridos, o que é que nós vemos aqui resumidamente aqui dessa questão do sofisma, questão do iluminismo e a questão do niilismo? O que é que nós vemos? É que muitos cristãos estão bebendo dessas águas. Estão querendo reescrever a palavra de Deus. Mesmo Deus não muda. Mas eles estão querendo dizer, ó, Deus mudou. Não existe, ninguém vai para o inferno, não existe juízo, não existe condenação. Dentro disso, que é o ponto que eu quero chegar, o que significa política? O que significa política? Se você prestar atenção, a palavra política significa administrar para o bem comum. É isso que cristão significa, sim, administrar para o bem comum. Aí existe um sofisma que perambula na cabecinha de muitos cristãos e muitos evangélicos, e eu estou falando como evangélico, como cristão, que isso também se passou pela minha cabeça durante muitos anos, até que eu recebi um despertar nessa área, nesse sentido. Porque, meus irmãos, perceba que há muitos sofismas no nosso meio, e às vezes nós não acordamos para isso. Um dia desse eu ouvi um cidadão argumentando que não vota porque existe político profissional, e político não é para ser profissional. Aí eu digo, meu querido, não que eu concorde que haja político profissional, mas se é entre o ruim e o bom, entre aquele que é mal e aquele que é do bem, muitas das vezes, eu prefiro que o do bem, o do que trabalha de fato em favor do povo e da sociedade, continue na política. Mas a pessoa está tão embasada nos pensamentos sofistas que a pessoa fica cega e não aceita a argumentação. Outro sofisma que perambula na cabecinha de muitos é: todos os políticos não prestam. Será, irmãos, que todo político não presta? Se alguém dissesse: todo pai não presta, todas as mães não prestam, você concordaria com essa afirmação? Não parece ser verdadeira? Porque algum pai molestou a filha, ou alguma mãe fez alguma atrocidade com sua criancinha, é por causa disso que nenhum pai ou nenhuma mãe vai deixar de prestar? De maneira alguma. Alguns não prestam. Seria correta essa afirmação. Por isso, quando alguém diz: a humanidade é uma imundícia, a humanidade é uma carniça, a humanidade não serve para nada, me desculpa esses termos aqui, mas eu tenho que falar assim para você entender. Eu sempre digo: fale por você mesmo, porque eu não concordo com essa afirmação. Enquanto existem pessoas fazendo mal e a maldade e trabalhando para que a maldade se perpetue e seja executada, existem pessoas que trabalham 5, 4, 3 horas da manhã. Existem pessoas que estão pegando ônibus lotadíssimos quando chegam em casa exausto e muitas das vezes não tem nem o que comer. Existem pessoas que, mesmo não tendo nada do que comer em casa e vendo muitas das vezes seus filhos passar necessidade, mesmo assim não pensam em fazer o mal. Continua trabalhando e pelejando duro para conseguir e conquistar algo para a família. Muitos alunos vão para a universidade passando necessidade. Mas nem por causa disso essas pessoas se curvam diante do que é mal, do que é ruim, para tirar o pertence de alguém, ou violentar alguém, ou matar alguém. Então essas afirmações não são verdadeiras, meus queridos, meus irmãos. Outra questão ouvi muito isso. Eu até concordava. Política e religião não se misturam. Verdadeiros cristãos não se intrometem em política. Quantas das vezes eu vi isso, eu aplaudia, concordava, sorria. E quando eu via alguém falando de algum assunto político na igreja,
ficava meio desconfortável, e é o que muitos cristãos hoje se sentem, quando o pastor está falando que partido tal é a favor do aborto, partido tal é a favor da legalização de entorpecentes, partido tal é a favor de coisas injustas. As pessoas, elas já ficam coçando os ouvidos, já ficam inquietas, já ficam desesperadas, dizendo não é para ser tratado, esse assunto política na igreja, não sei o que, meu irmão. Ouça-me. Precisa eu falar que para preservar uma nação, Deus levantou José? Precisa eu falar que o primeiro rei de uma nação foi um homem escolhido por Deus? Precisa eu falar que houve príncipes, reis, atalaias, governadores, seguidores do Eterno, para você acreditar? Porque se política e religião não se mistura, se política significa administrar para o bem comum, e nós lemos lá no início, abre a tua boca em favor do mudo e daqueles que sofrem alguma injustiça. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu não estou dizendo que é necessário você se candidatar, não estou falando de política partidária, de sigla A, B, C, D, não estou falando isso. Eu estou falando no termo, na etimologia, que nos leva a administrar para o bem comum. Se você é cristão, você pondera seus pensamentos, seus raciocínios, e você analisa que isso não passa de sofisma. É mesmo, é religião, pastores andam pregando, pastores apoiam fulano de tal e não sei o que, isso não é cristão de verdade, mas ele está lá apoiando quem é a favor do aborto, da legalização de entorpecentes, da legalização de jogatina. Mas ele está lá apoiando essas coisas. Mas se for você, não, você não pode falar não, porque verdadeiro cristão não se intromete em política. Então, meus amados, vamos deixar de falácias, vamos deixar desses pensamentos iluministas, iluminados, desse niilismo de negação da crença, esse iluminismo da negação do espiritual, desse sofisma que parece ser uma afirmação elegante aos nossos ouvidos, elegante e saborosa ao nosso paladar, mas que na verdade é um fel no final. Se cristão não é para se intrometer, sabe quem é que está se intrometendo lá? Aquele que é a favor do aborto, daquele que é contra a palavra de Deus. De onde veio essa historinha do Estado laico? Um iluminismo. Não, religião tem que ficar no lugar dela, e a ciência tem que estar lá, e a ciência é a ciência, é o saber. Porque se você for falar em fé, em oração, em símbolos religiosos, aí, meu amigo, você sofre a injustiça, os agravos, a perseguição. Agora, se você vive a palavra, a vontade de Deus, aí você vai perceber que você está agradando a Deus. Então, se nós, como cristãos, nos calarmos sobre questões políticas e, inclusive, eleger pessoas que compartilham os ideais cristãos do Eterno, das doutrinas das Sagradas Escrituras, em quem você vai votar? Em quem é contra a palavra, proibição da Bíblia nas escolas, ideologização de crianças e erotização de crianças nas escolas, como tem acontecido? Se não houvesse cristãos dentro dessas casas políticas, se não fosse a misericórdia de Deus, obviamente, onde é que nós estaríamos? Então, meus queridos, isso é apenas um ponto que eu quero chegar, e que venhamos deixar de lado os sofismas, esse niilismo e esse iluminismo, e crer nas Sagradas Escrituras. Você foi chamada e você foi chamado para fazer o bem. Você foi chamada e você foi chamado para ministrar as boas novas. Você foi chamada e chamado para fazer a diferença. É por isso que eu gosto da intenção dos judeus. Quando eles vão se formar, não pensa só no dinheiro. Como eu vou servir o meu próximo? Essa profissão vai servir aqui ao meu próximo. Você vê médicos dedicam tempo e sacrifício para ajudar outras pessoas sem ganhar nenhum centavo. Por isso você vê pessoas são advogadas, defendendo pessoas sem receber nenhum centavo. Por isso que você vê pessoas que trabalham na área da engenharia, da arquitetura, beneficiando pessoas, construindo lugares, construindo casas, reformando, sem receber nada em troca. Isso por quê? Porque fazem o bem. Não é necessário você ser um político para fazer o bem. É bem verdade. É bem verdade que nós dependemos da graça de Deus e de Deus. Isso também eu concordo e é verdade.
Mas também, queridos, nós vivemos num mundo em que muitas decisões são políticas. E nós, como cristãos, como servos de Deus, devemos ter posicionamento sobre essas questões. Então, que Deus abençoe nossa vida e que venhamos sempre ter a mente aberta para os propósitos do Eterno. Deus nos chamou e nos escolheu. Deus abençoe a todos e obrigado por ter nos acompanhado até aqui.